sejam muito bem-vindos. Eu sou Sandro Moreira e nesse tutorial nós vamos aprender um pouquinho sobre a técnica de Transfer Learning e aproveitar para criar um aplicativo para Android utilizando o TensorFlow Lite. Vamos começar? Bem, vamos começar então o nosso tutorial de hoje. Ele vai estar utilizando uma técnica muito conhecida na área de Deep Learning, que é Transfer Learning. Nós vamos precisar de alguns conhecimentos, então eu vou colocar alguns conceitos primeiramente antes da gente começar a colocar a mão na massa. O nosso aplicativo aqui, ele vai ser utilizado para reconhecer pragas e doenças, pragas da soja. Então vamos começar pegando alguns conceitos que são importantes para que a gente possa entender como funciona a técnica de Transfer Learning e como a gente pode aplicar para construir uma solução que é totalmente customizada para um determinado problema. E eu escolhi um problema bem específico, né, para que a gente possa entender a aplicação dessa técnica em resolução de problemas específicos. Para quem não me conhece, eu sou Sandro Moreira, sou organizador da comunidade GDG Rio Verde e também da agora do TensorFlow Goiás. Vamos começar pegando algumas definições básicas. O que é o TensorFlow Lite? O TensorFlow Lite nada mais é do que uma versão reduzida, uma versão customizada para dispositivos móveis da biblioteca TensorFlow. Então, o nosso foco com o TensorFlow Lite é ambientes para dispositivos móveis e IoT. Basicamente, nós criamos modelos da mesma forma usando o TensorFlow e depois nós convertemos esses modelos para TensorFlow Lite, criando assim um modelo compactado. Esse modelo então pode ser carregado para um dispositivo móvel ou um dispositivo embarcado. A técnica que vamos utilizar é conhecida como Transfer Learning ou transferência de aprendizado. É uma área bem utilizada principalmente em Deep Learning, porque as redes que nós construímos na Deep Learning elas são muito grandes e elas têm realmente uma grande exigência de máquinas para processar, para treinar essas redes. Então isso nem sempre é viável você construir uma rede tão grande e precisar de um poder de processamento tão grande. Em outras palavras, a gente parte de uma rede que já foi treinada para resolver um problema e nós apenas adaptamos ela para resolver outros problemas em outras áreas. Nós vamos utilizar então a técnica de Transfer Learning, que é uma transferência de aprendizado. Isso é uma técnica muito utilizada na área de Deep Learning porque as redes elas são muito grandes e elas demandam muito poder de processamento para serem treinadas do zero. Então, a ideia básica é você partir de uma rede, um modelo que foi pré-treinado, utilizando toda essa estrutura de treinamento com GPU e outras, transformando com uma grande poder computacional. Partimos desse modelo pré-treinado, treinamos apenas uma parte para que nós possamos resolver determinados problemas específicos. Então, em outras palavras, o que nós fazemos é pegar um modelo pré-treinado, tira uma parte dele, congela essa parte pré-treinada e treina somente aquela outra parte para resolver o nosso problema que é bem mais específico. Então, nós não vamos precisar treinar toda a rede. A gente vai pegar uma parte e congelar e treinar a outra parte. É uma técnica bem utilizada. Nesse desenho que tem aqui na tela, a gente pode ver bem como funciona isso. Nessa parte de cima a gente vê que existe um modelo pré-treinado com as suas entradas e as suas saídas. Essa rede pode ser qualquer uma dessas redes conhecidas, são redes que já foram publicadas, que tem estudos sobre elas, então para resolver determinados problemas elas são ótimas. Eu posso então utilizar uma dessas arquiteturas que já são conhecidas, que foram pré-treinadas, preservar uma parte do conhecimento dessa rede e treinar apenas algumas camadas no final, né? Camadas que são customizadas para resolver o seu problema mais específico. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, a técnica que a gente vai utilizar nesse tutorial é isso, Transfer Learning. Bom, como que a gente vai fazer então? Nós vamos utilizar como base para o nosso projeto uma rede conhecida como MobileNet V2, né, a versão 2. Ela é uma rede produzida pela Google, já foi publicada já há algum tempo e ela vai ser, nós vamos pegar ela, que tem uma construção dela aqui na arquitetura dela, como ela foi publicada, e ela foi treinada, né, pré-treinada com os pesos da ImageNet. Então, um desafio de reconhecimento de imagens com 1000 classes, né, com 1000 categorias. Então, isso aqui já é um conhecimento que nós vamos preservar nessa rede. Todo esse conhecimento de reconhecimento de cor, de textura, de formas,
Nós vamos preservar nessa rede e fazer com que a nossa rede apenas reconheça novos elementos que ela não conhece ainda. Tá? Então, essa parte que a gente vai customizar na nossa rede. Aqui tem um link também da publicação do artigo da MobileNet, você pode acessar aqui e ler a publicação sobre ela, como ela funciona, tá? Que isso aqui é um resumo das camadas que a MobileNet tem. O que nós vamos fazer é preservar essa arquitetura dela e vamos mudar apenas a última camada, onde é aqui uma camada que é totalmente conectada, ou seja, tem uma rede de classificação, a parte final da rede, né, o topo da rede. A gente vai tirar essa parte e construir uma nova e colocar por cima dela, criando assim a nossa própria arquitetura, preservando o conhecimento que ela já vai trazer, já que ela foi pré-treinada com a ImageNet. O que nós vamos precisar para trabalhar nesse projeto? Nós vamos utilizar o TensorFlow 2, né, a versão mais atualizada do TensorFlow. Vamos utilizar o ambiente Colab. Vamos precisar também do Google Images e o Google Drive. Eu procurei escolher algumas ferramentas que são bem simples, você não precisa instalar nada disso, você vai utilizar tudo online. Então, para que todos pudessem reproduzir essas mesmas técnicas que nós vamos utilizar aqui. Depois disso, a gente vai converter isso em TensorFlow Lite, utilizar o Android Studio para criar a nossa aplicação Android, que é fazer o deploy, né, do nosso modelo, colocar o nosso modelo em funcionamento. Nós já falamos aqui em outros vídeos aqui, né, nesse canal sobre como funcionam essas redes convolucionais para classificação de imagens e tudo, mas nós não fizemos deploy, ou seja, não colocamos isso em produção. O que é diferente nesse tutorial é que nós vamos chegar a uma aplicação final e a gente vai poder testar essa aplicação utilizando o modelo que a gente vai construir. Então, para começar, o nosso conjunto de imagens, já que ele é uma aplicação que vai fazer detecção de pragas da soja, eu selecionei aqui algumas pragas da soja para que a gente fizesse esse tutorial. Bom, existem várias as pragas que podem acometer a soja, né? Então eu selecionei apenas algumas aqui, somente 10, para deixar o tutorial mais curto, e essas 10 correspondem então ao nosso objeto. Eu quero que ao tirar a foto de uma dessas pragas aqui, ele consiga me dizer qual é, né? O nosso modelo consiga fazer a predição qual é. Bom, como é que nós obtemos esse conjunto de dados então? São imagens dessas pragas, então eu selecionei, eu fui lá e fiz uma seleção de 10 pragas, talvez as mais comuns, e fui no Google Images e comecei a capturar imagens dessas pragas. E aqui eu escolhi então a centopeia, o cupim subterrâneo, a lagarta da soja, o coró da soja, o percevejo castanho, a lagarta rosca, a vaquinha, a lagarta elasmo, a lagarta medideira e o percevejo barriga verde. Então nós temos aqui 10 classes diferentes que nós vamos utilizar para classificar. Então, basicamente, fui lá no Google Images e capturei essas imagens dessas pragas aqui. Quantas imagens? Bom, aqui é um tutorial, então eu simplesmente selecionei poucas imagens. Claro que quanto mais imagens você tiver de determinado item que você quer classificar, melhor você vai conseguir fazer com que sua rede generalize mais e tudo. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas inicialmente eu capturei poucas imagens apenas para fazer esse tutorial aqui. Como é que isso vai ser separado? Eu tenho que dividir essas imagens em 80-20, colocando assim, 80% das imagens que eu vou capturar são para treinamento e 20% são para validação. Eu preciso fazer essa separação para que eu possa conseguir ter uma métrica e saber qual a acurácia dessa rede, quanto ela conseguiu acertar dos dados que ela foram treinados. Então esse conjunto de treinamento é diferente do conjunto de teste. Não tem as mesmas imagens. Então eu peguei 80% das imagens e joguei dentro de uma pasta chamada treinamento, train, e 20% das imagens eu coloquei dentro da pasta validation. Observe que a estrutura interna é a mesma, então eu tenho as pastas, e dentro dessas pastas eu vou ter lá cada uma das imagens dentro de uma pastinha dessa, que são as minhas classes, e elas têm que ser as mesmas. A quantidade de imagens, aqui nesse exemplo, foi bem poucas mesmo. Você precisa estruturar o seu dataset, no seu conjunto de dados dessa forma, mas sempre lembrar de fazer essa proporção de 80-20. E balancear esses dados.
Por que balancear esses dados? É importante que você coloque a mesma quantidade ou próxima da mesma quantidade de imagens para que você não faça com que a sua rede acabe aprendendo mais sobre determinada praga e menos sobre outra. Se eu tivesse, por exemplo, 1000 imagens da centopeia e tivesse 10 imagens da lagarta da soja, o que ia acontecer com o nosso modelo? Ele ia conhecer mais a centopeia do que a lagarta da soja. Então isso é um problema que nós podemos implantar, inconscientemente nós podemos implantar dentro do nosso modelo. A ideia é então ter a mesma quantidade ou próximo da mesma quantidade de imagens, e a gente chama isso de balanceamento de dados. O nosso modelo vai ter uma performance melhor quando você estiver trabalhando com essa classificação. Então, da mesma maneira, faço o balanceamento dentro da minha pasta de treinamento e dentro da minha pasta de validação. Okay? Esse é um dado importante para a gente construir. Então, como vocês estão vendo aqui, eu já coloquei isso dentro do meu Google Drive. Tá? Então, eu criei a minha pasta datasets lá dentro, e depois soja, e depois dentro dessa pasta soja, eu coloquei uma pasta chamada train, uma pasta chamada validation, e criei essa estrutura aqui com as minhas imagens. Essas imagens são imagens JPG, que eu fiz eu capturei essas imagens lá no Google Images e trouxe para cá, coloquei dentro do meu Google Drive. Okay? Então nós vamos utilizar ela dessa maneira. Passo 3. No passo 3 a gente vai utilizar aplicar a técnica do Transfer Learning, fazer a customização daquela camada de topo e depois fazer a conversão em TF-Lite, né, o TensorFlow Lite. Para isso nós vamos utilizar o Colab, então acesse o colab.research.google.com. A gente já utilizou isso, falou disso em outros tutoriais, você pode procurar aqui no próprio canal mesmo, ensinando a utilizar ele. Então essa parte a gente vai cortar e vai pular diretamente lá para o nosso modelo. Okay? Então aqui no passo 3 a gente já está aqui no Google Colab e a gente vai começar a construir. Eu coloquei alguma estrutura aqui do que a gente precisa fazer e vou colocando os códigos aqui e falando sobre eles para ficar mais fácil a gente trabalhar aqui. Bom, isso aqui é só para ilustrar, né? Então só texto. Eu vou adicionar aqui uma célula de código, e essa célula de código vai ser a primeira parte, que é a etapa 1, que eu chamei de etapa 1, que é a instalação das dependências. O que o nosso projeto vai precisar inicialmente? Nós vamos trabalhar com as nossas bibliotecas aqui, então eu vou colocar todas as bibliotecas que eu preciso, começando com o TensorFlow, e aqui esse código vai fazer a instalação, a implantação do TensorFlow, e já ativar a nossa GPU. Vamos utilizar uma GPU aqui no Google Colab para poder agilizar o nosso processo de treinamento. Então é só executar esse código aqui. Automaticamente ele já vai fazer a opção, então ele já está usando o TensorFlow 2.20 RC2, que é a versão que já está nele aqui, que eu preciso ativar a minha GPU. Então como é que eu faço a ativação da GPU? Eu venho aqui no Runtime e mudo essa opção aqui, Change Runtime Type, e escolho aqui para GPU. Ok? Salvo aqui. Ele vai reconectar. Se você executar de novo essa célula aqui, você vai ver que agora a mensagem vai ser diferente. Ele vai dizer que você está com uma GPU habilitada. Que GPU é essa? Então, para quem nunca testou, para saber qual GPU que é essa que está sendo montada, você pode usar esse código aqui. É só você colocar duas exclamação, espaço, NVIDIA-SI. Se você executar aqui, você vai perceber que a resposta lá do Google Colab, qual a placa que está sendo utilizada, qual a GPU que está sendo utilizada. Nesse caso aqui, isso vai depender muito do momento que você está executando, né, porque isso aqui é de acordo com a utilização, né, nesse momento está disponível para mim. Então eu posso estar utilizando aqui uma Tesla P4 como placa de GPU nesse momento. Bom, só para nível de curiosidade. Bom, vamos passar então para a nossa próxima etapa. Vou precisar colocar, eu vou ocultar isso daqui. Vamos colocar aqui mais algumas dependências para o meu projeto. Como eu estou utilizando o Google Drive, eu vou precisar montar aqui a minha unidade lá no Google Drive. Então eu vou precisar colocar esse código, que é para montar lá do Google Drive a nossa pasta, a gente conseguir acessar os nossos arquivos de imagens daqui. Então eu vou executar ele aqui.
Esse processo ele ele precisa de uma autorização, então ele gera esse endereço, basta você clicar aqui, ele vai abrir uma nova página, fazendo para você fazer o login dela. Você faz o login, permite ele aqui, ele vai gerar uma chave para você acessar. Então, essa chave ela é gerada só para esse momento, só copiar aqui, volta para cá, cola ela aqui e aperta o Enter. Pronto, agora ele vai fazer a montagem da nossa unidade. Assim que ele terminar de rodar aqui, ele vai te dar a mensagem de que foi montada, né? Se deu tudo certo, foi montada a sua unidade, aqui ó, montado em Content Drive. Então, dentro de Content Drive vai estar o meu espaço lá no Google Drive. Você pode ver isso aqui também, quando eu clicando aqui do lado, você vê que isso aqui é o espaço e aqui está montado. Aqui tem o código de montagem, é esse mesmo que aparece quando você clica aqui. Então é a mesma coisa, clicando aqui ele vai executar esse código aqui. A gente faz a montagem, então agora eu tenho acesso aos meus dados. Bom, essa é a primeira parte que a gente precisa. Vamos colocar também uma biblioteca, uma nova dependência aqui, que é para apenas mais questão de cosmético mesmo. Então colocar uma TDQM é simplesmente uma melhoria naquelas barras de progresso que a gente utiliza aqui no Google Colab. Então é só instalar ela aqui para facilitar a nossa visualização. Bom, etapa de dependências são apenas essas que a gente precisa agora, tá? Essa é a etapa inicial. Vamos para a segunda etapa, a etapa de pré-processamento. E aqui eu vou colocar algumas bibliotecas, e essas bibliotecas serão importantes para a gente trabalhar com os dados que a gente tem aqui. Vou colocar, primeiramente, esse conjunto de bibliotecas aqui, que são para trabalhar com o NumPy, o Matplotlib, que é a biblioteca de gráfico, o TDQM que eu acabei de importar aqui, instalar ele aqui, e recurso do TensorFlow chamado Image Data Generator, que a gente vai utilizar para gerar o nosso dataset. O Matplotlib, só as nossas dependências básicas aqui. Bom, eu sempre coloco essas dependências, eu sempre estou utilizando elas. Bom, vamos configurar então o nosso próximo passo é acessar esses caminhos dessas imagens. Como é que ficou essas imagens aqui? Então eu vou primeiramente montar uma variável aqui que vai ser o caminho para nossas datasets soja. Lembra que eu coloquei essa pasta lá dentro de datasets soja. Então eu vou colocar aqui como o nosso caminho. Está gerado aqui. E vou dividir esses dados aqui, criando também as minhas duas pastas, né? Uma pasta com treinamento e uma pasta com as minhas validações. Então eu vou criar os caminhos para elas também. Como elas já definidas, né? Como mostrei para vocês como ficou a minha estrutura lá dentro desse caminho aqui eu tenho uma pasta train e tenho uma pasta validation. Então, minha diretório train dir e o meu diretório validation dir. Tá colocando aqui esses caminhos para ele. Bom, então os nossos caminhos já estão configurados. Nós podemos passar então para a construção do modelo. Como eu disse que a gente vai aplicar a técnica de Transfer Learning, a gente não vai construir esse modelo do zero. Eu vou trazer o modelo MobileNet V2 para cá. A gente vai então carregar esse modelo pré-treinado. A gente vai congelar o modelo base, congelar aquela parte essencial da nossa rede e criar uma parte, um cabeçalho, quer dizer, criar o topo dela personalizado para resolver o nosso problema aqui das pragas da soja. Depois eu vou definir então essa parte personalizada, vou compilar o nosso modelo e vou criar os dados e começar o treinamento. Então vamos começar trazendo para cá a nossa rede base. Essa rede base, essa base do modelo, né, ela vai utilizar a Mobile V2, a MobileNet V2, ela tem algumas características. As entradas de dados dela, elas podem ser de diversas maneiras. A gente pode ser 96 por 96, 128 por 128, 160 por 160, 192 por 192 ou 224 por 224. Essas são que está na publicação. Bom, eu posso utilizar como imagens, então, todos esses formatos de entrada. Eu optei por colocar aqui o 128, né, porque a gente trabalha com as imagens que não precisam ser imagens tão grandes assim. Então, eu vou trabalhar com um tamanho de 128 por 128. Por que isso é importante agora? Eu vou definir aqui o image
o tamanho, o shape dessas imagens, né? Como é que essas imagens vão ser carregadas. Para facilitar, vai ser sempre 128 por 128 e 3. Por que 3? Porque são imagens coloridas, não são 3 canais. Então, aqui já vai criar a variável chamada ImageShape, que é o que a gente vai usar para nossas imagens de entrada. O nosso modelo base, então, trazendo a nossa mobile net e trazendo já com os pesos treinados, né, pré-treinados da ImageNet, dentro do próprio TensorFlow a gente pode trazer esse modelo. Então é só pegar esse aqui, a variável base model, e vou usar aqui tf.keras applications mobilenet v2. Estou dizendo para ele que o input shape é essa variável que eu criei aqui, né, de 128 por 128,3, e o include top. Eu não quero que venha a parte topo dessa rede, não quero utilizar. E eu quero que venham os pesos da ImageNet, né, pré-treinado com a ImageNet. Então eu vou trazer ela para cá, ele vai fazer o download já diretamente da rede TensorFlow, trazendo esse modelo para cá. Isso aqui é um processo bem rápido, tá? A gente vai só esperar ele compilar. E aqui, olha, já fez o download, já está pronta a nossa arquitetura, já está, a base já está pronta aqui. Se a gente quiser dar uma olhada nessa rede, como que ela está agora, você pode fazer de duas maneiras. Eu posso gerar aqui o baseModel.summary para a gente ver o resumo dessa rede, ou ainda utilizar esse plot model, que é uma forma mais visual para você ver essa rede. Então deixa eu colocar aqui um código para a gente ver o desenho dessa rede. Ó, vou usar o tf.keras.plotModel, colocando o modelo base e mostrando as formas para mim. Show shapes true. E com DPI de 70, só para gerar a imagem para mim. Vou mandar gerar essa imagem, só para a gente entender que rede é essa que a gente tem aqui. Vamos estar aqui todos os exemplos. É uma rede um pouquinho grande, né, para a gente ver aqui. Ó. A MobileNet V2 ela tem todo esse tamanho aqui, ó, desde o início, a entrada de 128 por 128 por 3, e ela sai desse valor e ela vem para essa camada, faz uma zero paging, depois convolução, back normalization, a ReLU, né, uma convolução com uma função de ativação ReLU, e assim vai até o final da rede aqui. Ó. Então vamos para ver que ela já veio praticamente, já está toda pronta a arquitetura da rede que eu quero trabalhar. O que você vai notar aqui que no final ela está vindo aqui, tem uma Alt ReLU e tem 4.4.1280. Vamos fechar ela aqui e vamos fazer algumas modificações nela. A primeira coisa que nós vamos fazer é congelar isso. Vamos congelar esse modelo para que nós não vamos mexer nele aqui. Outra forma de você visualizar isso aqui, deixa eu até colocar essa opção aqui, que é o model, que a gente pode usar aqui o base model, né? Base model.history. Aí a gente tem aquela visualização de formato de tabela, então não é essa aqui de desenho. A gente tem essa aqui, que é a nossa summary. Estou ficando viajando no comando aqui. Bom, isso aqui ele vai mostrar em formato de linhas. Olha todas as camadas que tem na nossa rede aqui, nossa rede base. Bom, vamos congelar isso aqui primeiro e depois a gente vai construir a camada de cima. Como que a gente faz para congelar esse modelo com esse conhecimento que já veio para ele aqui? Basta a gente dizer para ele que no modo trainable, só colocar aqui baseModel.trainable e escrever false. Quer dizer que ela não é um modelo treinável. Essa parte aqui ela não vai ser treinável daqui para frente, ela vai estar congelada. Então é só executar esse comando aqui e a gente está preservando o conhecimento que essa rede aqui já tem. E aí sim a gente vai construir a nossa parte personalizada, ou seja, aquela parte que nós vamos adicionar à nossa arquitetura que já está aqui. Bom, esse modelo aqui então, se a gente observar aqui como que ela está sendo construída, como é que está saindo a saída dela, a gente vai olhar aqui, baseModel.out, vai ver que a última saída dela, ela é um modelo com formato 4.4.280, float 32, tem um tensor, que é a saída dela. Vamos usar essa saída dela para construir a entrada da minha própria rede, na minha próxima rede. Então eu vou adicionar aqui o código e vou construir então essa parte que a nossa rede
customizada. Vou criar uma variável aqui, uma camada chamada Global Average Layer, uma camada que vou adicionar para esse pedaço aqui, né, a partir daqui, né, e depois disso aqui a gente vai adicionar uma outra camada por cima dela. Então, se eu executar aqui agora, ele simplesmente mudou, adicionou mais alguma coisa aqui, ó, adicionou uma parte. Eu só imprimir esse pedaço, só executar ele aqui de novo, você vai ver o que aconteceu com a nossa rede lá. Ele adicionou mais um pedaço agora, o nosso tensor, né, tem mais uma camada aqui adicionada a ela, certo? Agora vamos jogar esse saída dessa aqui para uma nova camada aqui na nossa rede. Então vamos criar, eu vou criar apenas uma camada aqui nesse tutorial. Você pode criar daqui para frente quantas camadas forem necessárias. Vou chamar de camada de Prediction Layer. Vamos adicionar então uma camada densa com 10 neurônios de saída. Por que 10 neurônios de saída? Porque o meu problema tem 10 classes. As minhas pragas lá são 10, né? Então eu vou usar 10 neurônios na saída aqui. A função de ativação aqui eu estou utilizando a Softmax, que vai fazer a saída em formato logístico, ou seja, aquela probabilidade de pertencer a cada classe, e adicionando nessa outra camada anterior. Então estou conectando uma camada na outra aqui. Então a gente adicionou essa camada aqui, Predict Layer, com 10 neurônios de saída, Softmax. Só está faltando então a gente conectar ela com o restante da nossa rede. Então a gente vai definir agora a partir daqui o modelo. Então vamos adicionar mais um código aqui. E agora sim a gente vai definir o nosso modelo. Como a entrada desse modelo a gente pega então toda a configuração da rede. Então model def carries model, nosso modelo. Qual que é a entrada da nossa rede? É a entrada do modelo base. Então a gente entra por aqui, nosso modelo base como entrada. E a saída? A saída é essa camada que a gente acabou de criar, Prediction Layer. Então essa aqui vai ser a última saída do nosso modelo. Essa aqui é a saída do nosso modelo. Então é só colocar ele aqui. Vamos definir então o nosso modelo. Executamos ele aqui. E a partir daqui, se eu executar o nosso model de novo, .summary, se eu pegar aqui agora e escrever model.summary, a gente vai ver que a nossa rede agora está um pouquinho diferente. Ó. Se eu executar ela, vamos lá, essa parte aqui está igual. A última coisa que nós tínhamos lá era o Global Average Pooling, que foi adicionei aqui, e depois adicionei uma camada densa com 10 neurônios. Está aqui a última camada que a gente adicionou nela. Ok? Então está prontinha a nossa construção. Peguei uma parte preservada, adicionei uma parte minha, uma parte customizada, e agora a gente vai para a compilação desse modelo. Como que eu vou compilar esse modelo? Vou utilizar os parâmetros de compilação, eu vou colocar eles aqui. Esse parâmetro de compilação vai ser o seguinte, eu vou usar aqui model.compile. O otimizador que eu vou utilizar é o Adam. A nossa função de perda vai ser uma Categorical Cross Entropy, já que eu tenho múltiplas classes, né? Então Categorical Cross Entropy. Não vai ser o Sparse Categorical Cross Entropy, porque esse Sparse ele produz saídas inteiras, né? E nós estamos utilizando o Softmax, que produz logits, né? Então produz aquelas saídas de 0 e 1 no final. Então nós precisamos utilizar a Categorical Cross Entropy. Tá? E como métrica de precisão, a gente vai utilizar aqui a acurácia. Vamos compilar então o nosso modelo. Vamos executar aqui. Prontinho para ser executado agora. Vamos agora nos concentrar nos dados. Nós apenas criamos os caminhos para as nossas imagens. Não utilizamos essas imagens para gerar os dados que a gente precisa, para gerar o dataset especificamente. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que essa rede MobileNet, ela tem um tamanho de entrada de 128 por 128. Quando eu coletei imagens lá no meu Google Images, essas imagens elas têm vários tamanhos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é padronizar tudo isso. Eu tenho que definir o tamanho dessas imagens e padronizar todas essas imagens para que a gente possa utilizar como gerar os nossos dados. Então eu vou criar duas variáveis aqui inicialmente, que são a image size, e eu quero 128, e o tamanho do batch, que eu vou usar no treinamento, que vai ser 32. Essa e 128 por causa do 128 que a gente tem na nossa rede. Então 128 por 128 é o tamanho que eu vou preservar aqui. Esses comandos que eu vou usar aqui agora, então agora são aplicados para
redimensionar essas imagens. Eu vou pegar minhas imagens e aplicar redimensionamento nelas, fazendo rescale nelas, né? Minhas imagens aqui gerando DataGen train e DataGen valid. Tá usando essa função, esse método image data generator, usando rescale, e já vou transformar as minhas imagens no tamanho que eu preciso. Bom, agora é só gerar os meus dados. Gerar os meus dados é um processo bem simples que eu vou utilizar aqui. Deixa eu adicionar mais uma célula aqui. E aqui eu vou então train generator, o dado que eu vou usar esse DataGen train flow from directory. Então eu vou pegar os dados do diretório para gerar esses dados. E aí eu passo aqui qual que é o diretório, qual que é o tamanho da imagem que eu vou gerar. Então eu tenho 128 por 128, né, image size. O batch size que eu vou fazer, que é o 32 que eu defini ali. E o class mode aqui é categorical, né, porque eu estou utilizando múltiplas classes. A mesma coisa para validation, executar as duas linhas. Image size eu esqueci de executar, então vou executar aqui, gerar aqui e gerar aqui de novo. Pronto, aí vai ver que ele vai encontrar as imagens lá. Lá dentro das imagens, ele encontrou 259 imagens em 10 classes, isso aqui é de treinamento, e 58 imagens em 10 classes lá na validação. Tá? Então essas aqui são as minhas pouquíssimas imagens, né? Como eu falei antes, pouquíssimas imagens para fazer esse exemplo aqui. Mas a ideia vai ser a mesma para outras imagens, então é só você manter a mesma coisa aqui. Vamos partir então para o nosso treinamento. Tá? O que a gente vai fazer nesse treinamento? Vamos primeiro precisar de algumas etapas aqui. Nesse treinamento a gente precisa definir então as épocas que a gente vai trabalhar e como que a gente vai, quantos passos por época. Então eu vou criar essas variáveis aqui, épocas, 25 épocas, vou treinar por 25 épocas daqui para a gente fazer um teste. Steps por época, ou passos por época. Como eu não sei o tamanho, eu vou pegar o tamanho do meu dataset e dividir pela quantidade de batch size e saber quanto eu vou precisar. Então, para saber o número de passos por época. O NumPy aqui, na verdade, eu estou usando o NP, né? Eu coloquei NP lá em cima, então é np.sale, né? Executo isso aqui. A gente já tem essas variáveis aqui para utilizar no treinamento. Então, vamos fazer o treinamento. A célula de treinamento eu vou adicionar aqui agora. E nesse treinamento eu vou usar model.fitGenerator para gerar o nosso treinamento, usando o generator como gerador, o train generator, que é a variável aqui de cima. Steps por época, ou passos por época, né, foi gerado aqui, né, variável. As épocas, quantas épocas vai gerar, tá? Aqui são 25. O validation, os dados de validação, aqui o gerador de dados de validação. E os passos da validação também, que foi gerado aqui em cima também. Então, tudo já foi configurado, é só executar aqui o nosso teste, o nosso treinamento. Isso aqui vai rodar por 25 épocas, então, primeiro pensar que isso aqui pode demorar um pouco, depende da quantidade de imagens que você tem, isso pode demorar o nosso treinamento. Eu vou deixar ele rodando aqui, ali a gente vai ver que a gente começando ali a primeira época, e como eu estou utilizando o GPU, esse processo vai ser acelerado, naturalmente ele vai levar um pouco menos tempo, mas isso depende muito de cada caso. Então eu vou deixar rodando aqui, vou acelerar um pouquinho o vídeo e volto quando a gente tiver terminado de treinar. Bom, ele terminou aqui então de treinar, no meu caso aqui agora ele levou menos de 4 minutos para treinar tudo isso daqui. Claro que isso aqui vai variar muito esse tempo. O que é importante a gente acompanhar aqui, dá para a gente ver essas demonstrações aqui do processo, durante todo o processo de treinamento, a gente pode ir acompanhando como está a acurácia da rede. O que é importante para a gente é a validação, né, aqui, a acurácia da validação, porque ela sempre vai ser menor do que a acurácia do treinamento. Então esse valor aqui que é importante para a gente. Como eu estou utilizando poucas imagens, isso aqui tem uma alta tendência de ele acabar acontecendo de não chegar a um valor muito bom. Tá? Então 77,59 já é uma vitória em cima disso daqui, né, pela pouca quantidade de dados que eu tenho para treinar. A gente pode então
fazer uma validação rápida aqui, a avaliação do modelo. Então a gente pode utilizar um código para validar isso daqui. Basta a gente executar uma avaliação em cima da validação da perda e a validação, a acurácia da validação e a perda da validação. Executando o Evaluation Generator, a gente vai gerar isso aqui. São 60, eu coloquei 60 passos aqui, porque 60 passos seriam a quantidade de imagens que ele usou para validar lá, né? São 58, mas eu arredondei um pouquinho aqui. Vou executar esse teste aqui. Ele vai avaliar aqui o nosso treinamento. Vamos colocar mais um código aqui e ver como que foi essa validação da acurácia. Eu vou executar o teste aqui. Valid Accuracy. Executo. E aqui ele me diz que a validade da rede é 0.77, ou seja, 77% de acurácia, né, de precisão disso daqui, das imagens que ele testou, ele acertou 77%. Basicamente isso aqui que quer dizer a nossa rede. Então vamos admitir que isso seja um valor interessante para a gente nesse experimento aqui. O nosso próximo passo, então, já que nós já terminamos de treinar, e você pode fazer outros ajustes no seu modelo, dependendo do teu caso, para aumentar essa precisão da sua rede aqui, mas eu vou seguir adiante para a gente economizar um pouco de tempo aqui. Salvar o modelo e converter em TF-Lite, né? Esse é o nosso próximo passo agora. Esse modelo que a gente acabou de construir, ele ainda está só na memória, ele não foi salvo ainda. Eu vou precisar, então, criar uma forma de salvar esse modelo. Então eu vou colocar aqui esse código que vai salvar o modelo, né? Então eu vou uma página save model dir, um diretório para onde ele vai, né? Content tf-lite, e o comando para salvar é tf.savedModel.save, e aí pegando o modelo que está na memória, né? Model, e salvando nesse diretório aqui. Se eu executar aqui, ele já vai salvar esse modelo dentro desse diretório. Onde é que está esse diretório? Como é que eu posso ver esse modelo aqui? Se a gente pegar aqui na barra lateral, clicando nessa pastinha aqui, a gente pode clicar aqui, ó, e expandiu a nossa árvore de diretórios. E aqui onde é que está, TF-Lite, a pastinha, o modelo foi salvo aqui, ó. Tem aqui os meus assets, as variáveis, e o modelo salvo savedModel.pb. Então foi criado o nosso modelinho aqui. Tá? Esse é um modelo em formato PB, o formato do TensorFlow, e a gente precisa converter esse formato TensorFlow aqui para TF-Lite. Né? No formato TensorFlow não vai ser, a gente não pode fazer o deploy disso numa aplicação para Android, então a gente vai precisar converter isso para TF-Lite. Bom, então o que a gente vai precisar? Vou adicionar um código aqui, e esse código aqui diz o seguinte, ó, vou utilizar um processo chamado TF-Lite Converter, que a gente faz a conversão do modelo salvo. Então é só colocar dessa maneira, ó, converter, minha variável converter, utilizando essa biblioteca tf-lite converter from saved model, não quer dizer modelo salvo, né? Pegamos saved model dir, tf-lite model, então vai ser esse converter.convert, e a gente converte o nosso modelo com esse código aqui. Bom, ainda não estamos salvando esse modelo, então vamos pegar aqui mais uma vez, vamos pegar mais uma célula, adicionar aqui essa célula, e deixa eu terminar aqui de executar, e a gente vai executar aqui então o comando que vai salvar esse modelo convertido, né? Então é só fazer esse pequeno loop aqui, e aí você vai pôr um nome nele aqui, né? O nome do arquivo aqui que eu coloquei foi soja.tf-lite, né, conforme WB é um arquivo para escrito. Estou criando um arquivo chamado soja.tfline, e também vou criar uma variável chamada labels. Eu vou usar isso para criar um arquivo chamado labels.txt, que vai ser importante também para a gente fazer o deploy do modelo. Então é só executar isso aqui para ele salvar, e aí você vai perceber aqui na sua árvore de projetos aqui do lado, que vai ter agora dentro dessa nossa pastinha, aqui tem o nosso saved model, né, nosso arquivo está aqui. Eu vou encontrar aqui o nosso soja.tflite, que é o que acabou de salvar aqui, e o labels.txt. Atualizou aqui, isso dá para você perceber que tem o label.txt e o soja.tfline. Se eu pegar o labels.txt, que é um arquivo de texto,
der 2 cliques aqui, a gente consegue ler o que tem dentro dele, ó. Centopeia, corola de soja, cupim subterrâneo, lagarta elasmo, lagarta medideira, lagarta rosca, lagarta soja, percevejo de barriga verde, percevejo castanho e vaquinha. São as 10 classes que o meu modelo conhece agora, que a gente treinou ele, certo? Então essa parte acabou de terminar. A gente acabou de construir o modelo, né, com o nosso... em cima daquele MobileNet V2, a gente com os pesos da ImageNet, a gente construiu uma parte com os nossos dados, né, uma nova camada de classificação com os nossos dados, né, que é essas classes que a gente viu aqui agora. Salvamos isso em modelo CV de model aqui, modelo TensorFlow, e ao mesmo tempo já convertemos isso para TensorFlow Lite, que aqui está o nosso arquivo soja.tflite e o nosso arquivo labels.txt. Eu vou precisar desses 2 arquivos aqui para fazer o deploy lá no Android. Então eu vou selecionar aqui com o botão direito, apertar aqui em Download, e vai fazer o download desse arquivo. A mesma coisa aqui, né, Download, faz o download desse arquivo, e faz o download desse arquivo também. Tá? Esse é o nosso modelo, e esses aqui são os labels. Vou precisar desses 2 arquivos agora para a gente fazer o deploy. Tá? Então, a gente pode passar para a próxima etapa. Vamos voltar aqui, então, para o nosso próximo passo. E agora no passo 4, né, passo 4 do nosso script aqui, eu vou baixar o modelo TensorFlow Lite e o exemplo do projeto Android. Então, baixar o modelo TensorFlow Lite a gente acabou de fazer agora. Tá? Já trouxe ele para o meu computador, então não preciso mais do Google Colab, já está tudo prontinho lá. Vamos agora então fazer então, o nosso criar o nosso projeto Android. Tá? E aqui a gente vai usar um projeto base, um projeto de exemplo que tem dentro do TensorFlow, os exemplos do TensorFlow, basta você fazer o download dele. Tem um repositório lá no GitHub, então é só você executar o git clone aqui e baixar esse arquivo, ou ir diretamente nesse endereço aqui e fazer um download, trazer essa estrutura para cá. Eu já trouxe isso, eu já fiz o download para cá, então esse nosso arquivo já está aqui. E dentro dessa estrutura que veio aqui, dentro de examples, a gente vai ter os nossos tipos de exemplo que veio para cá. Eu vou pegar aqui Image Classification, que é o que nós queremos fazer, Android. Dentro daqui tem um projeto Android. Então esse aqui é um projeto Android que a gente vai abrir com o Android Studio. Tá? Então, tem algumas coisas que eu preciso falar sobre isso, desse projeto aqui. Ele não vai funcionar diretamente aqui, eu vou precisar fazer umas configurações em cima desse projeto Android aqui. Então tem alguns arquivos que eu preciso alterar. Então vamos passar a falar sobre isso no próximo passo aqui, que é o passo 5. Customizar esse projeto Android. Já fiz o download dele, está aqui no meu computador, e agora eu vou fazer a customização desse projeto. Eu preciso fazer umas mudanças, a pasta vai estar aqui, né, Examples Lite, Examples e Image Classification Android, é o mesmo que a gente está trabalhando aqui, ó. Image Classification Android. E agora a gente precisa substituir os arquivos model.tflite e labels.txt, que a gente acabou de baixar ele lá do Colab, dentro desse repositório aqui, dentro da Image Classification Android App src main assets. Você pode fazer isso diretamente por aqui, né, pela sua arquivos aqui, colocar ele diretamente, ou ainda pode já abrir o seu Android Studio e fazer isso dentro do Android Studio. É o que nós vamos fazer aqui agora. Bom, aqui dentro do Android Studio, então a gente vai abrir um projeto Android Studio existente, né? Então basta para você criar aqui em abrir, escolhe onde é que está o projeto, né? A pasta onde é que está o projeto, o meu já está aberto aqui. Ele vai carregar o seu projeto e aí a gente vai fazer as modificações que a gente precisa lá dentro dessa estrutura do nosso projeto Android. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui então é pegar esse arquivo model.tflite, né, como no meu caso aqui é o meu soja.tflite, eu vou até alterar o nome aqui, soja.tfline, tflite, e o labels.txt para fazer a substituição aqui no nosso projeto Android. Então, dentro de app src main assets. Bom, então a gente vai primeiramente lá na pasta, no diretório, né?
aqui examples, image classification, Android, e aí dentro de apps, src, main, assets, a gente vai trocar aqui os arquivos, então colocando label e tflight, soja tfline coloquei aqui dentro, e labels eu substituí o arquivo que estava aqui. Faço a cópia aqui, deixo eles aqui, pronto, está dentro do nosso estrutura do projeto. Voltando aqui para o Android Studio já está carregado aqui, os meus arquivos já estão aqui dentro. O que é o próximo passo que eu preciso fazer? Fiz a substituição, ok. Vamos para o passo 2. O passo 2 é editar o arquivo strings.xml. Então esse arquivo está dentro de res values strings.xml, fazendo a alteração desse float e quantized. O que é isso daqui? Quando nós fizemos o deploy do TensorFlow Lite, fazemos a conversão do TensorFlow Lite, os pesos da minha rede, ele é então carregado em ponto flutuante, uma versão feita em ponto flutuante. Então ele vem com aqueles valores com várias casas depois da vírgula. E no modelo que nós trabalhamos no TensorFlow aqui, eu preciso informar para ele que eu estou usando um modelo em float. Então por isso eu vou ter que fazer uma mudança aqui nesse arquivo strings.xml do projeto. Então dentro do Android Studio, isso aqui está dentro da pasta res, dentro de values, strings, está aqui aberto o nosso arquivo. E o que eu mudei exatamente, o que eu mudei aqui foi esses arquivos que eu coloquei aqui. Eu venho aqui em float e quantized e coloquei aqui em cima float e quantized aqui, certo? Esse aqui é a mudança que eu fiz nesse arquivo, só alterar essa ordem desses arquivos, desses itens aqui. Ok? Então, nesse arquivo strings.xml eu não preciso fazer mais nada, só mudar essa parte do float efficientNet e quantized, float quantized. Tá? Ok, só isso que eu preciso alterar nesse arquivo. Próxima etapa que eu preciso fazer aqui. Altero, coloco float quantized, ok? E aí eu venho para mudar o método do retorno getModelPath lá em classifier float mobilenet.java. Então tem esse arquivo aqui dentro do projeto. Dentro desse arquivo tem o método getModelPath e eu tenho que mudar o retorno para isso aqui, return soja.tflight. Bem simples, você vem aqui dentro da pasta do projeto, né? A gente vai usar aqui dentro do Java, dentro do meu projeto, classifier dentro da, deixa eu ver onde está o arquivo, tflight, dentro de tflight, classifier float mobilenet. Tá? Abre aqui, a gente vem nesse método getModelPath e vem nessa linha return, troca pelo nome que está aqui como soja.tflight, que é o nome do meu modelo que eu acabei de colocar aqui, certo? Então isso aqui para fazer a alteração do modelo que vai chamar na minha aplicação. E o nome do retorno aqui já está nesse outro, que é o getLabelPath, já está pegando do meu labels.txt, o meu novo, né, que eu alterei ele lá, substituí, e aqui eu troquei pelo nome do meu modelo. Só isso que eu preciso fazer no meu projeto. Agora sim a gente vai compilar isso aqui, construir a minha aplicação, e aí a gente já vai testar isso daqui. Tá? Então é só, de preferência já para o seu dispositivo, é só colocar ele aí e mandar compilar esse dispositivo executando a aplicação aqui. Bom, então vamos ver a aplicação compilada aqui. Tá aqui, eu coloquei o nome, alterei o nome do projeto para pragas da soja, só você ir lá dentro do seu arquivo strings e trocar esse nome lá. Clico aqui, aí que ele vai abrir ali, eu também substituí a imagem, e agora vamos fazer um teste desse arquivo aqui, ó. Eu vou acessar a imagem aqui. Observe que ele está pegando o modelo gravado anteriormente, né, o modelo da MobileNet. Eu posso trocar aqui diretamente, eu venho aqui e mudo para esse outro que está EfficientNet, eu vou mudar para o Float MobileNet, que é a minha outra rede. E aqui, como a imagem distorce um pouquinho, a gente não consegue uma precisão muito bem, porque as imagens, as cores distorcem, mas dá para a gente ver que ele está tentando encontrar a definição, vaquinha e a precisão. Bom, então está funcionando.
Ele está detectando e mostrando ali qual que é a classe que pertence. Bom, é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Façam experimentos com outros tipos de imagens, façam outras transfer learning com outras arquiteturas, façam algumas experimentações e coloquem essas ideias para funcionar. Ok? Até a próxima.